Seja muito bem-vindo aí à nossa live. Em nome da equipe do Amo Direito, eu desde já agradeço por ter aceito o convite aí para a gente conversar sobre esse tema tão relevante para a advocacia. Se você quiser se apresentar um pouquinho aí, fica à vontade, falar um pouquinho sobre o teu Bom, trabalho, fica à inicialmente vontade. quero aproveitar esse espaço para agradecer o apoio de muitos colegas, né? Inúmeros colegas. Eu não consigo nem compartilhar todo mundo que me marca. Então, eu quero primeiramente agradecer mesmo, de fato, esses colegas e que esse bate-papo ajude, né, a abrir a mente, até mesmo que a jovem advocacia também participe desse papo, que será importante. Meu nome é Marcos Vinícius Borges, eu sou advogado criminalista, atuo na cidade de Sinop, também em outros territórios, tanto do Mato Grosso quanto nacional. E, enfim, por vez, acabei tendo essa publicidade na mídia em razão da OAB suspensa e por uma razão tanto quanto, diria até, singular, cômica, particular, enfim. E estamos aqui prontos a esse bate-papo. Bacana. Só esclarecendo um pouco para o pessoal aí que está nos assistindo, a nossa conversa aqui hoje, né, Marcos, ela vai versar um pouquinho mais aí sobre o uso mesmo da internet por parte do advogado, né? A gente nem vai, enfim, falar muito sobre o caso, assim, especificamente, né? Mas é como uma proposta, né, de uma conversa, de botar na mesa, vamos dizer assim, esse tema tão relevante para a advocacia, né? Até que ponto, até se existe e quais são esses limites, né? Que o advogado, no seu uso pessoal ou profissional das redes sociais, aí, até que ponto ele pode ou não simplesmente compartilhar sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, sobre sua rotina, enfim. É, Se tu quiser contar um pouquinho pro pessoal, assim, como que tu trabalha as tuas redes sociais, eu acho que para a gente introduzir pode ficar bacana. O que tu compartilha Vamos lá. nas tuas redes Em sociais? questão de trabalho, eu compartilho algo quando, por exemplo, se trata de algum caso que ganhou repercussão é, nacional, ou então ainda que. E aí, esse caso, quando ele é Uhum. divulgado em algum noticiário, eu costumo compartilhar a matéria do jornal, certo? Ali tem a visão da defesa, tem a visão também da acusação, enfim, e eu costumo compartilhar o que é noticiado. Quanto à minha vida particular, eu, por vezes, compartilho meus momentos de lazer. Lembrando que eu também tenho uma atividade, além da advocacia, que é de influencer. Então, ou seja, eu faço alguns trabalhos além da advocacia para subsidiariamente, né, ter uma outra fonte de renda. Então, eu já atuei em propagandas para algumas lojas da cidade, também atuei em um clipe e esse trabalho eu também costumo divulgar, porém jamais trazendo uma ligação direta com a advocacia. Bacana, bacana. E é muito interessante, né? Porque o termo que tem sido utilizado aí, enfim, de forma geral, é o termo ostentação, né? Então, só por autos assim a gente poderia dizer, o advogado não pode ostentar na internet. E aí, um tema que entra nessa, uma indagação, né, que a gente chega o que de fato é ostentar, né? O que é ostentar? É você tentar parecer algo que você não é, ou é você simplesmente compartilhar sobre o seu dia a dia? Se você tem algo que aos olhos de alguém soe como uma ostentação, né? É um ponto que eu até havia comentado anteriormente, que é muito mais sobre a distância, talvez econômica, que existe entre uma pessoa e a outra, que vai encher os olhos dela e dizer que é ostentação, né? Eu queria que tu trouxesse um pouco da tua visão a respeito disso, porque pelo que eu entendi, tu simplesmente compartilha algo que é inato da tua vida, não que tu queira Exatamente. demonstrar Por algo que não exemplo, é, na minha né? visão, posso falar o que eu vejo como ostentação? Ostentação, por exemplo, eu vejo o baile do Rubi. Pessoas comprando ternos caríssimos,
alugando às vezes vestidos caríssimos. Então isso para mim, por exemplo, é uma maneira de ostentar. É um baile que busca trazer essa visão mais, digamos, vamos trazer uma palavra ali, mais de aparência do que tecnicamente de uma festa. Inclusive até pelo valor do ingresso da mesa, Claro. que aos meus olhos é o valor de um show nacional, de um Gustavo Lima. Então isso para mim, por exemplo, é ostentação, mas eu respeito quem gosta, entendeu? E eu acredito que esse provimento, né, da OAB é algo muito subjetivo. E essa subjetividade, ela traz discussões. Por exemplo, não é uma maneira objetiva. Ó, você não pode tirar foto do lado de um veículo. Você não pode tirar foto em veículos avaliados mais de 50 mil. Não tem isso, entendeu? Esse era o ponto que eu queria também chegar, Marcos, no sentido de que aí como que a gente vai qualificar a ostentação, né? Se tu eventualmente tirar uma foto que tu tá perto do teu carro, tu teria que, sei lá, trocar o carro e, sei lá, tirar a foto do carro de alguém que seja mais humilde para não parecer alguém que está ostentando, né? Por exemplo, uma roupa ou uma joia que eventualmente você tenha, você vai ter que trocá-las por bijuterias para não soar assim como alguém que lutou, trabalhou para conquistar aquilo. Eu não estou aqui cravando, né, nada, mas eu estou propondo um debate, né, para que a gente possa entender. Eu sou assim, particularmente interessado no tema, porque sou um usuário contumaz da rede social para divulgar meu trabalho, de forma geral, né? E isso causa um pouco de desconforto, porque, cara, eu fiquei até preocupado. Que roupa eu vou nessa live hoje? Será que. Aí eu pensei, não, vou pegar uma roupa mais velha ali, que tá com, né, já mais cansada, para não sei, né? Tô capaz de dizer que eu tô tentando junto com ele. Verdade. Então, é exatamente nesse ponto que é interessante tocar, Fernando. Vamos lá. Até partindo de um outro princípio. Qual que é a finalidade desse provimento? Temos que abrir esse debate também. Será que a pessoa que hoje está cursando direito, será que uma pessoa que está na escola, ela quer se tornar um advogado de sucesso e não jamais fazendo, né, querendo menosprezar, né, Claro. qualquer classe, mas será que a pessoa ela busca um sonho de ser pobre? Será que a pobreza é bonita? Será que ela quer se formar? Exato. Então, Romantizar a eu, pobreza. eu, eu não vejo dessa maneira. E eu acredito que, pelo contrário, a riqueza, você se demonstrar bem-sucedido, você valoriza a profissão, não envergonha a dignidade da profissão. Até mesmo, eu Lógico. vou citar aqui um advogado que eu tenho grande admiração, que eu vejo o perfil dele, cara, fico. É, foge até palavras, né? Mas eu fico admirado com o perfil dele, que é o Nelson Williams. Só que eu não olho, eu não olho o perfil do Nelson Williams e penso, poxa, eu vou querer representar ele porque ele está postando a foto de um jato. Não, pelo contrário, eu vou tentar estudar para um dia Sim, eu poder ter sim. um jato. E só que isso, o que a gente discute também, vai das pessoas, porque essas representações que geram uma suspensão, ou então que gera uma advertência, ela não vem dos advogados bem-sucedidos. Ou ela vem de escritórios Claro. antigos que não obtiveram um sucesso e não quer que a jovem advocacia entre no mercado de trabalho, ou daqueles que meramente possuem uma inveja por ter um limite, uma frustração, que não consegue adquirir mais conhecimento do que aquilo que ele já é acostumado. Porque você pensa comigo, o que vai te tornar Sim. rico? O outro advogado ficar pobre ou você estudar para se tornar rico? Então, eu vou te falar um negócio. Eu nunca representei colegas por esse sentido. Tenho vários, até mesmo os que me criticam, às vezes postam foto de Porsche, Lamborghini, eu nunca representei. E mesmo tendo uma rede social bem movimentada, bem engajada, eu nunca utilizei minha rede social para falar mal de nenhum colega, nem mesmo daqueles que falam mal de mim. Então, eu penso que a OAB em si, ela com esse provimento, ela valoriza os advogados que não possuem como que eu posso dizer assim, tomando cuidado.
presença no digital também, né? Esse interesse pelas redes sociais, porque assim, é algo inato da jovem advocacia, da nossa geração, estar na internet, compartilhar os seus momentos, porque isso, de certa forma, acaba se conectando com as pessoas, com clientes, com potenciais clientes também, por que não? Né? Sim, é desafiador a gente perceber que a gente vai ter que manipular, vamos dizer assim, o nosso dia a dia para que a gente não corra algum risco de mostrar algo que não deveria, né? Mas como que a gente vai calibrar isso? Mostrar, Muito como bem é que a gente vai saber, né, que observado, ou não deve seja, o mostrar? advogado já com tantos problemas, o advogado ele vai na delegacia, ele é maltratado, ele não tem uma prerrogativa atuante, ou seja, a OAB com o que deve, o que a OAB de fato deve se preocupar, ela não se preocupa. Então o advogado, além de ter essa 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 preocupação de não ter suas prerrogativas observadas e respeitadas, ainda tem que tomar cuidado com os próprios colegas para você não ser punido. Então, de fato, a nossa profissão ela está indo por um caminho que nos preocupa muito. E eu até gostaria de tocar em um assunto, Fernando, se possível, que daí eu também cito um outro caso. Quando que foi que uma pessoa entrou no seu escritório por um cartão? Por um cartão, falando, doutor, ó, eu recebi esse cartão vindo no seu escritório. Não existe mais isso. O mundo evoluiu. A OAB, Hum. ela ainda tem aquela visão arcaica, certo? Nós estamos num mundo que tudo evoluiu. Nós estamos num mundo tecnológico, no mundo onde a internet é a comunicação. E a OAB, ela parece que tanto se perdeu, né, com essa evolução, que ela está entre o limite daquele pensamento arcaico e chegando até um ponto de ditadura. Ou seja, eu fui punido por algo que eu publiquei, certo? No meu perfil pessoal, que entra quem quer, eu não fico convidando, eu não fico mandando convite para quem eu não conheço para olhar meu perfil. E ainda por cima, chegaram a requerer, na representação que fizeram, que eu apagasse fotos do lado do meu veículo em 2020, sendo que o provimento passou a ter vigência a partir de agosto de 2021. Então, como bem a colega citou ali, é um retrocesso. Só que aí que tá. Quem que está feliz da maneira que a OAB é hoje? É quem paga anuidade ou quem está lá na presidência? Quem faz parte da comissão? Quem faz parte da panelinha? Eu sofri uma tentativa de homicídio e eu não tive amparo da OAB, certo? E aí, eu estou até atropelando alguns pontos, doutor Fernando, peço desculpa. E depois, doutor, Imagina, fica à esse vontade, ponto é importante, vamos o debater espaço é mais ele, seu. mas eu gostaria de falar antes que eu perdesse a oportunidade. E já que a OAB tem esse Perfeito. pensamento, eu acho que seria interessante a própria OAB buscar nos quadros dela os advogados que foram condenados em crimes, advogados que foram flagrados levando celular em presídio, advogado, por exemplo, aqui, e isso aí eu falo abertamente, se a OAB tiver alguma restrição nisso que eu vou falar, eu respondo essa representação e ainda trago no ar do que eu estou falando é verdade. Nós tivemos há pouco tempo uma pessoa, presidente da prerrogativa da OAB, uma pessoa que responde crime de latrocínio e que foi condenado em furto qualificado. O colega não teve a OAB cassado, o colega não teve a OAB suspensa, o colega, se brincar, não teve nem advertência. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero que o colega perca a OAB dele? Não. Mas eu quero que a OAB tenha prioridades nesses sentidos. A OAB ela tem que se envolver menos na vida do advogado que obtém um sucesso e mais nos advogados que são condenados, às vezes, por crime. Ou seja, a esfera criminal, que é muito mais séria. Sim, Marcos, um ponto que pode ser besteira, o que eu vou falar aqui, mas tu tocou num ponto, cara, que é esse modelo arcaico, assim, enfim, que a gente ainda vê na advocacia, enfim. Mas eu tenho uma impressão, tá? E assim, não estou dizendo que isso está escrito em pedra, que seja uma posição, mas eu trago aqui como um ponto a ser debatido, né? Porque antes da internet, a gente tinha um modelo de advocacia, assim, que ele era muito mais pautado pelo nome do advogado. Às vezes
eram poucos escritórios na cidade que conseguiam ali ter visibilidade, porque de certa forma construíram aquilo e está tudo bem, né, com trabalho, enfim. No entanto, eu percebo assim que com o advento da internet, das redes sociais, o advogado que antes não tinha nome, o advogado que não vinha de uma família muito conhecida, com a internet, ele passou a ter a possibilidade, a oportunidade de acelerar esse processo de desenvolvimento da carreira dele, mostrando quem ele é. Sim, sim, tão simples quanto isso, mostrando quem ele é, né? E às vezes a sensação assim que eu tenho é uma sensação, não estou dizendo que isso está escrito em pedra, né? É que de alguma forma ou outra, tanto o código de ética quanto a OAB de forma geral tenta de algum modo frear essa jovem advocacia, em especial essa que surgiu com o advento da internet, que aparece mais na internet, como uma tentativa de preservar aquela estrutura antiga que existia, aquele advogado que tinha um nome na cidade, ou aquele que de alguma forma conseguia se manter ali na ponta, né? A internet quebrou com isso, literalmente. Essa é uma sensação que eu tenho, não sei se faz A sentido para internet, ti. ela traz essa possibilidade. Ela é como a gente debateu antes. Ela é o futuro. A tecnologia chegou. Hoje em dia, eu não vejo mais audiências serem presenciais. As audiências são por videoconferência. Então, todo mundo está se adaptando à tecnologia. E aí nós temos o retrocesso pelo OAB. Esse retrocesso que, repito, aos meus olhos é inconstitucional, porque fora da minha profissão, eu não ligo em nenhum momento meus bens à advocacia. E fora da profissão, eu, aos meus olhos, e pelo que eu estudei, até onde eu estudei, pelo menos até onde eu sei, a Constituição ainda é nossa Carta Magna e é o topo das leis. Então, todos são iguais perante a lei. Será que eu, por ser advogado, sou diferente fora da minha profissão? A advocacia ela pode regulamentar os meus direitos enquanto advogado, certo? O que poderia ser fora da advocacia? Ferir a dignidade da advocacia. Concordo, eu sair bêbado, enfim, beleza. Mas eu atuar, eu ter outros trabalhos, eu atuar em um clipe, ou eu divulgar uma foto, um vídeo, onde demonstra que eu sou bem sucedido, isso é algo que chega ao cúmulo da inconstitucionalidade. Ou seja, é um desrespeito a qualquer direito e qualquer ser humano, entendeu? Ou seja, uma pessoa, às vezes, que comprou, por exemplo, vou citar um caso aqui. Eu tenho uma colega em profissão, comprou um carro zero, não é um carro de luxo, mas é um carro zero. Ela falou que não ia postar a foto do momento de alegria dela, com medo de ser suspensa pela ordem. Olha o absurdo que nós estamos chegando. Ou seja, quem que, Sim. quem que se sente representado hoje em dia pela OAB? Eu digo pela minha, por exemplo, pela OAB Mato Grosso. Eu gostaria de saber quem se sente representado, porque eu, repito, eu sofri uma tentativa de homicídio e eu não tive amparo qualquer. Eu não tive qualquer apoio, por mínimo que fosse, da OAB do meu estado. Eu solicitei segurança no meu escritório, que eu sofri uma tentativa de homicídio, digo aqui, durante o exercício da profissão. No exercício da profissão. E a OAB, Mato Grosso, que tem poder sim, não foi capaz de entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública e me fornecer segurança nem no hospital e muito menos no meu escritório. Sabe de onde que saiu o dinheiro dos seguranças enquanto eu estava internado? Do meu bolso. Então, ou seja, para que eu pago essa anuidade? Para sofrer represálias? Então, é algo absurdo, eu vejo até pela manifestação da própria população. Lógico, tem aqueles que gostam, que normalmente é aquele advogado que já tem uma picuinha, aquele advogado que já tem uma rixa, mas em sua grande maioria, tanto da profissão quanto das pessoas que sequer são advogados, existe um apoio muito grande para tentar que torne isso um divisor de águas. Eu não vejo a OAB indo em busca do porte de arma para o advogado, indo em busca da posse de arma para o advogado. O promotor tem, o juiz tem, o delegado tem, o advogado não tem. Eu não vejo a OAB lutar pelos direitos básicos dos advogados. Eu não vejo a OAB, se você, por exemplo, eu digo isso pela minha cidade,
Se você for lá agora atender um cliente, muito possivelmente não vai ter um delegado de plantão. Ligue para a prerrogativa. Não vai ter a escrita, não vai ir para frente essa ata. O que vai ter uma conversinha ali, uma resolução ali, e seu cliente vai ter que esperar até o dia seguinte para ter o despacho, mesmo não tendo nada para fazer na delegacia. Então, tudo isso são brigas que eu vejo que o OAB não tem pelos seus associados. Sim, sim. Marcos, assim, tu sendo um cara que, assim, eu tô sempre bastante ativo nas redes sociais e tal, eu sei que existe a iminência sempre, o desafio, né, de você, pô, ter um desafio com a hora e tal, em razão de uma ou outra publicação. No entanto, o que eu queria trazer é você que está sentindo mais na pele, assim, nesse momento, como que tu vê, assim, se tu fosse fazer uma proposta, uma sugestão de como o advogado poderia utilizar as redes sociais, como é que tu enxerga esse ponto, assim, até, como que tu enxerga? Se tem limite, se não tem, enfim, um advogado pode, não Tá, vamos pode? lá. Como que tu enxerga? Primeiramente, Fernando, eu gostaria de trazer que é, a decisão tomada pela OAB, ela está sendo respeitada, tá? Eu não estou atuando nesse Claro. momento e não está me trazendo também grandes consequências, porque eu tenho outros profissionais no escritório, que esses profissionais estão tomando conta de todos os processos e então não tivemos nenhum prejuízo de perda de clientes e muito menos de clientes que não nos procuraram. Pelo contrário, já teve outros clientes que nos procuraram, enfim. É, o, tratando agora diretamente da pergunta do senhor, vou pedir só para o senhor repetir para mim o final. Tá, não, bacana. É mais para eu queria entender a tua percepção, assim, enquanto um colega que está passando, né, por um momento desafiador nesse sentido, como que tu enxerga, assim, como que que deveria ser em termos de legislação, né? Qual seria uma expectativa de um mundo ideal para o advogado se comportar, vamos dizer assim, na internet, né? Se tu vê Eu penso limitação da ou não? seguinte maneira: é, o problema da profissão advogado, e isso aí é uma observação particular que eu vou fazer, é que é a única profissão assim que eu vejo que existe tanta inveja entre colegas. Ou seja, o problema ele vai além Uhum. da advocacia, ele, além da, né? Um advogado, ele vê o outro bem-sucedido, ele vê o outro se dando bem, ele sente que está tirando ali o pão dele. Então, essa falta de, de parceria, essa falta de amizade entre a própria classe já é algo que prejudica. Ademais, eu vejo que a falta também de atualização, como disse exaustivamente, repito, a tecnologia mudou, o mundo está mudando e nós temos ainda uma OAB com provimentos e entendimentos arcaicos. E esse entendimento em 2021, ele serviu como um retrocesso. E, além de ser um retrocesso, é um provimento subjetivo, como a gente debateu antes. Ou seja, eles vão ter que ter um entendimento de fato o que é ostentação, o que é ostentação, Sim, e eu acredito perfeito. que vai ter que respeitar a Constituição Federal, ou seja, a advocacia ela tem ali a autonomia sobre o advogado até o momento que seja no exercício da profissão. Eu vou te fazer um breve resumo. Como que a advocacia quer me proibir de andar em um carro conversível fora do momento do exercício da profissão? E se eu for preso, ou então, melhor ainda, se eu for preso não, mas se eu cometer algum ato fora do exercício da profissão, eu não tenho minhas prerrogativas. Então, ou seja, a OAB, ela vem tendo benefícios apenas para aqueles que estão dentro da casa, dentro daquela panela. E até mesmo eu li um comentário de um colega que ele faz parte da prerrogativa da OAB, e eu digo aqui, e repito até mesmo por ele, se ele diz que algo que eu falei tenha sido em verdade,
Ele pode trazer, eu coloco aqui nome, sobrenome, o processo inteiro da pessoa. A OAB, ela não tem o mesmo regulamento, não exerce da mesma maneira o regulamento daqueles que fazem parte do grupo para aqueles que não fazem. Ou então é mentira que teve advogados lá de dentro que já foram condenados por furto qualificado até pouco tempo atrás. Ou é mentira que existem advogados daqui da cidade que foram presos dando tiro para o alto em uma festa e não foram suspensos e sequer advertidos. Ou é mentira que tem advogados aqui da nossa subseção que foram detidos levando o celular no presídio. Eu não tenho problema algum em debater todo esse assunto e falar que esses processos que envolvem crime normalmente ficam parados, pois a ostentação é algo mais sério. Sim, perfeito. Bacana, Marcos. Eu acho que deu para a gente trazer o tema aí, lançar o debate, né, para que outros colegas tenham ciência da importância do tema, né, porque eu acredito que assim, se a maioria dos colegas estão aqui, por algum motivo eles também têm interesse, eles também compartilham sobre a sua vida para os seus familiares, seus amigos, seus clientes, né? E eu acho que a rede social foi feita para isso, não à toa que se tornou algo de tamanha importância na vida, enfim, cada brasileiro aí. O top 1 interesse das pessoas é a rede social, assim, né? Eu acho que, assim, muito relevante a nossa conversa, propor o tema, debater, porque em algum momento esses assuntos eles precisarão ser melhor esclarecidos para que a gente tenha, no mínimo, clareza do que a gente pode ou não. Né? Não estou Fernando, e até nem mais entrando no importante mérito, que né? isso, cara, o AB deveria perder também mais tempo focando em como colaborar e ajudar com a jovem advocacia. A pessoa hoje, ela tira o AB, ela não tem um amparo, ela não tem um norte para seguir. O que ela faz? Ela entra em um mercado altamente concorrido, dessa maneira, cheio de picuinha, sem uma classe unida, e que não colabora. A jovem advocacia, ela não possui também qualquer amparo da OAB para iniciar, para começar uma carreira. E isso aí é bom para quem? Isso aí não é bom para a profissão, isso aí não é bom para o jovem advogado, isso aí fica bom para quem já está estruturalmente ali realizado. Mas, ou seja, a internet, ela veio sim para acabar com isso, para destruir um pouco também a velha advocacia, certo? Os jovens advogados, hoje em dia, têm espaço no mercado graças à internet. A rede social, o Instagram, o WhatsApp do advogado é algo pessoal, é algo pessoal. A OAB, ela pode ali entrar até o ponto de que não ultrapasse os direitos constitucionais do profissional e da pessoa em si, certo? Repetindo, vamos colocar os últimos anos. Eu até vou perguntar, já que tem um colega ali que tanto defende a OAB, o colega também pode escrever. Nos últimos 3 anos, qual manifestação que existiu, ou qual ato que existiu da OAB Mato Grosso, que o colega faz parte, inclusive, que colaborou com a jovem advocacia? Qual o plano de colocar a jovem advocacia no mercado? Não vai existir. E aí é onde eu pergunto, Fernando, agora para você, diretamente falando, o que é mais interessante para o OAB? Excluir dos seus quadros uma pessoa condenada ou excluir dos seus quadros uma pessoa que seja 20 representações pela mesma situação, sendo que a maioria da situação envolve ostentação. Então, enfim, é meio que um desabafo, sim. Só que, de fato, nós não temos uma OAB ativa na defesa dos advogados. E eu digo isso porque eu senti na pele quando sofri uma tentativa de homicídio. Não tive amparo da OAB, não tive apoio da OAB. Se eu for punido por isso ou não, estarei aqui também novamente para debater sobre o assunto. Mas quando eu sofri uma tentativa de homicídio, no exercício da profissão, eu não tive amparo da OAB. Bem como
ainda sou um jovem advogado, não vejo também a OAB se movimentar para amparar esses jovens advogados que entram na advocacia sem mercado algum e sem possibilidade de entrar no mercado, senão pela internet. Sim, sim, concordo demais. Marcos, eu acho que, enfim, deu para a gente conversar bastante aí sobre o tema. Acho que, quem sabe, em algum outro momento, o tema já ganhando um novo rumo, a gente possa estar aqui mais uma vez conversando, né? Eu espero que aí, num cenário muito mais favorável aí para você também e para a advocacia, porque a gente precisa debater esse assunto. De alguma forma, a gente precisa respostas plausíveis que, enfim, deixem claro quais são as regras e que também permita que o advogado use a internet a favor do seu trabalho, porque é uma extensão da nossa vida, né? Então, em nome também da equipe aí do Amo Direito, cara, quero agradecer aí por ter aceito o convite para debater conosco aí esse tema. Se tu quiser deixar Fernandão, algumas palavras finais aí, fica à eu que vontade. agradeço, né, o convite, o espaço. Agradeço a todos os colegas também que comentaram. Eu estava lendo alguns comentários. Dr. Carlos é um amigo meu, colega advogado aqui da cidade, dando apoio. Bem como também alguns outros colegas que eu li, algumas colegas também que se mobilizaram, colegas que até se ofereceram a assinar por mim nesse período que eu estivesse afastado. Porém, que sirva, né, essa conversa não como uma afronta ao AB, como o colega acho, estava verificando, Com certeza. mas de uma que eles passem a analisar Com de certeza. fato o que é importante, que é dar mais valor a seus associados, a seus advogados. A OAB é a instituição, ou uma das mais ricas que temos no país, certo? Existe a possibilidade de darmos amparos aos jovens advogados e também de evoluir esse entendimento, que essa suspensão sirva para ser o divisor de águas e que muitos advogados, principalmente os jovens advogados, entrem nessa luta para alterar e destruir de vez esse provimento, bem como também que a OAB passe a lutar por nossos direitos, os direitos do advogado, que o advogado tenha uma segurança, que o advogado possa tirar porte de arma, que o advogado possa, de fato, com um amparo, com uma facilidade aos que não são, ter, de fato, prerrogativas também respeitadas. Então, eu só agradeço o espaço, bem como agradeço a todos que comentaram aí conosco, que principalmente os que deram apoio. Perfeito. E a gente vê que, assim, aqui a todo instante tive lendo os comentários dos colegas e realmente era um sentido muito positivo de apoio, né? Então, doutor, é isso. Um abraço, boa sorte aí na tua jornada e Doutor, eu espero que a gente posso possa, fazer um numa próxima, comentário, estar aqui. tá, por É, favor? por favor, por É favor. algo que eu acho interessante trazer até para alguns colegas que às vezes estão escrevendo. Tá, eu vou contar só um pouco da minha história que eu não contei no começo. Eu, antes de ser advogado, eu fui Perfeito. atendente da Oi por muito tempo. E logo quando eu entrei na advocacia, isso há uns 6 anos e pouco atrás, eu iniciei com carro popular, certo? E um escritório que eu fiz num quarto da minha residência, que ia uma diarista uma vez por semana limpar, certo? E nesse período eu não tive qualquer problema, qualquer representação, qualquer punição. Isso demonstra que, às vezes, o próprio sucesso atrapalha. E as pessoas têm que começar a valorizar o sucesso do próximo, que aí eles poderão crescer. Eu, desde essa época, que eu não tinha muitas coisas, muitos bens, quando eu estava iniciando do zero, eu via outros advogados e eu me aproximava e tentava aprender com eles. E é isso que eu digo também, tanto para os jovens quanto para os mais antigos, que ao invés de tentar prejudicar o próximo, que tentam a sua profissionalização, que tentam melhorar o seu estudo, seu atendimento, porque dessa maneira você vai segurar o seu cliente e aí amanhã, depois de amanhã, vai ser você tirando foto em BMW, tirando foto em jato e sendo representado pelos demais. Então,
como o colega também falou ali, para o advogado apadrinhado é tudo mais fácil. Mas realmente, para quem começa do zero é muito difícil. E é isso, que passem a utilizar melhor o tempo, que ao invés de representar os demais, passem a se profissionalizar, que dessa maneira você também será bem-sucedido. Perfeito. Doutor Marcos, mais uma vez reitero aí o agradecimento por ter aceito o convite e uma boa noite aí. Quero agradecer também o pessoal que esteve aqui conosco, que, enfim, enviou os comentários aí, de forma geral, muito respeitosos também. Eu acho que, enfim, é isso aí. Grande Valeu, doutor. Um abraço. Até mais.